Vamos primeiro começar com uma oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua graça, pela tua infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, pela semana que tivemos. Obrigado por nos trazer até a sua casa esse domingo, para ouvirmos da tua palavra, conhecermos um pouco mais dos teus atributos, da sua verdade. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades. Senhor Deus, pedimos que o Senhor ajude este professor a conseguir transmitir de forma verdadeira, sincera, simples, essa verdade tão grandiosa que é esse atributo que hoje iremos aprender. Também peço que o Senhor abençoe o culto que teremos logo mais tarde, que o Senhor se faça presente em nossa vida, em nosso coração e no meio dessa aula e do culto que teremos daqui a algumas horas. Senhor Deus, obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Então vamos lá, pessoal. Então, hoje iremos ver o sexto atributo incomunicável de Deus, que é o atributo a onisciência de Deus. Um versículo que reflete essa verdade, esse atributo. Obrigado, irmão. Eu separei 1 Samuel 2:3. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Aqui sabedoria é conhecimento também. E por ele são as obras pesadas na balança. Então Deus é o Senhor. Senhor é o Deus da sabedoria. Não que ele adquiriu, não que ele veio a ter. Ele já é a sabedoria. Ele é o Deus da sabedoria. E através dessa sabedoria que Deus então consegue fazer pesar as nossas obras em sua balança, porque Ele as conhece, tá? Então, vendo um pouquinho mais essa palavra, o que é onisciência? É uma palavra derivada do latim, oni ou omni, que significa tudo ou todo, e ciência, que significa conhecimento. Portanto, onisciência significa que Deus tem todo o conhecimento, e que Deus tem tudo, e que Deus tudo conhece. Esse todo conhecimento é no sentido que Deus sabe todas as coisas, todas as matérias em gerais, sabe tudo sobre o universo, tudo sobre nós, tudo sobre a vida, tudo sobre história, geografia, física, química, tudo. Todo conhecimento vem dele. E Deus tudo conhece. Isso significa que Deus tudo vê, tudo acompanha, sabe nossos caminhos, sabe nossas decisões. Então, Deus tem todo o conhecimento e Deus tudo conhece. Tá? Como foi estudado até aqui, Deus é a fonte de tudo. É a fonte de toda a vida, é a fonte de toda a criação, é a fonte que sustenta todas as coisas que foram criadas por Ele. Deus está presente em todos os tempos, passado, presente e futuro, em todos os espaços, céus, terra e abismo, mas não que Ele esteja no passado e ausente ao presente, nem que Ele esteja no futuro e ausente do passado, ou que Ele esteja nos céus e ausente da terra, ou que esteja no mais profundo abismo e ausente dos céus. Deus, por ser onipresente e onisciente, Ele vê e está em todo lugar, em todo tempo, em todo momento. Então, a onipresença de Deus estudamos na última aula com Samuel, e agora vamos ver um pouco da onisciência de Deus. Salmos 139, do 7 ao 10 é o que defende essa fala. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Nossa mente é limitada, não consegue compreender definitivamente ou imaginar corretamente como isto é possível, pois tentamos racionalizar o poder e conhecimento de Deus de forma a se tornar compreensível e aceitável ao nosso entendimento. Se Deus é o conhecedor de tudo e vê tudo, então Ele conhece meu coração, meus pensamentos, meu futuro, minhas intenções, o destino das nações, quem ganhará as eleições, se a seleção passará para a próxima fase, tudo Ele conhece. Então isso significa que o conhecimento de Deus é infinito? Deus conhece perfeitamente todas as coisas, os tempos, os corações e as possibilidades? O que vocês acham?
com esse pouco que vimos, vocês acreditam que o conhecimento de Deus é infinito? Ele conhece tudo mesmo? O que vocês acham? Alguém gostaria de... Eu acho que não. Tem certeza? Oh, aí sim. Perfeito. Então, antes de nos aprofundarmos no conhecimento de Deus e respondermos às perguntas acima, veremos algumas visões teológicas e filosóficas quanto ao conhecimento de Deus e confrontaremos elas com as Escrituras a fim de chegarmos à verdade quanto a este atributo. Então, vamos lá. Então, aqui eu separei 3 visões, tanto teológicas, filosóficas, que a gente ouve por aí. A primeira visão é a teologia do processo. Não sei se vocês já ouviram sobre ela. É uma corrente filosófica teológica contemporânea, quer dizer que ela é recente, ela é de 1920, que defende que a realidade está em constante transformação. Deus, em parceria com o homem e os acontecimentos, está formando o futuro, está amadurecendo e aprendendo com o passar das eras. Ou seja, nessa teologia do processo, ela defende que Deus não sabe do futuro, porque o futuro ainda vai ser formado. E isso depende do homem e de Deus formar esse futuro junto, né? Então Deus não tem o controle do que irá acontecer. Ele vai construindo junto com o homem. Lindo, né? Quase que um slogan político, né? Vamos juntos para um futuro melhor. Pergunta: vocês acreditam que Deus está aprendendo e tem mais o que aprender e compreender quanto ao homem e ao futuro? Conforme o homem muda sua cultura, seus pensamentos, forma de viver e estilo de vida, Deus tem que se atualizar a esta nova dinâmica para saber como conduzi-lo e se revelar ao homem? Vocês acreditam que o que essa teologia do processo ensina é isso? Vocês acreditam que isso condiz com a onisciência de Deus? Deus está aprendendo? Deus não sabe tudo ainda? Deus se adequa à nossa realidade, nossa cultura? É como se ele não se moldasse ao homem, a necessidade do homem. Deus se molda? Será que isso é o que a gente aprendeu 2 aulas atrás, a imutabilidade de Deus? Uma outra visão teológica, não teológica, aqui já é uma heresia, panteísmo. Acreditam que o universo, o cosmo, a natureza e tudo que foi criado em sua totalidade representam e são Deus. Em cada um desses deuses existe um conhecimento específico quanto ao que representa. Por exemplo, o universo conhece e sabe quanto apenas ao universo. O cosmo conhece e sabe apenas quanto ao cosmo. A natureza conhece e sabe quanto apenas à natureza. Portanto, o conhecimento de Deus é fragmentado em cada um dos elementos que acreditam ser divinos e, juntando a todos, formam conhecimento em cadeia. Então, aqui o panteísmo, ele acredita que todas as coisas são manifestações de Deus, são Deus, e que o Deus habita nelas mesmas. Então, cada uma delas, o universo, tem só o conhecimento quanto ao universo, o cosmo quanto ao cosmo. Quando junta todas, formam conhecimento em cadeia, um conhecimento ao todo. Pois, para eles, Deus não está do lado de fora, mas está do lado de dentro da criação, sendo a criação, experimentando cada momento, sendo universo, sendo natureza, sendo cosmo. Portanto, o conhecimento de Deus para eles é o que o próprio Deus experimenta em sua vivência. Aqui fica uma pergunta. Vocês acreditam que o conhecimento de Deus é ilimitado ao que ele vivencia? Porque o panteísmo acredita nisso. Deus só tem o conhecimento porque ele é aquilo. Deus só tem o conhecimento porque ele vivencia aquilo. Vocês acreditam que o conhecimento de Deus é limitado? Ele só descobre as coisas daquilo que ele experimenta, que ele vive, que ele presencia. Daqui é quase que o homem, né? Esse daqui é o homem. Esse é o homem. E o panteísmo, ele está em várias religiões, ele não é uma religião em si, né? Ele é uma cosmovisão dentro de algumas religiões, como o hinduísmo, o budismo. Então, eles creem dessa forma, em relação ao Deus e ao que é divino. Uma terceira linha, teísmo aberto. Aqui não pode confundir com o ateísmo. Ateísmo, a, que significa não ou ausência, e teos, que significa Deus. Ateísmo significa ausência de Deus, ou não a Deus. Aqui é o teísmo aberto, ou seja, aqui crê em Deus.
O teísmo aberto é uma corrente teológica dentro do cristianismo, que compreende que o futuro Deus até conhece, mas que ele não está determinado. Aqui entra um pouco do arminianismo também. Portanto, o futuro pode sofrer alterações dependendo das ações que os homens tomarem. Ou seja, o conhecimento de Deus quanto ao futuro é no sentido de Deus conhecê-lo através das possibilidades. Então aqui o teísmo aberto eles defende que Deus conhece o futuro, só que não porque ele determinou o futuro, o que vai acontecer. Ele conhece o futuro porque ele olha lá na frente e vê, se o homem tomar o caminho A, a consequência vai ser essa, então o futuro vai ser esse. Se o homem tomar o caminho B, a consequência lá no fim vai ser essa, então o futuro vai ser esse. Então aqui torna o futuro algo incerto. Conhecimento quanto ao passado e presente. Deus conhece o passado e presente perfeitamente, segundo o teísmo aberto, pois o passado já foi vivido e o presente está vivendo. Já quanto ao futuro, já o futuro é incerto, pois Deus conhece plenamente todas as coisas que são possíveis de acontecer, mas não sabe quais escolhas livre-arbítrio, os homens farão no futuro, porque essas decisões ainda não existem. Deus criou os homens de forma livre, portanto, ele escolhe se limitar em seu controle e conhecimento sobre o futuro, deixando um campo aberto de possibilidades que depende apenas das escolhas do homem. Então, isso dentro do cristianismo. Vocês acreditam que Deus conhece o futuro apenas através das nossas escolhas? Ou que Ele conhece o futuro de forma perfeita e completa e já definido? Como que vocês... Então, o teísmo aberto, ele defende que Deus é onisciente, conhece o futuro, só que ele se limita a decidir qual vai ser o futuro, deixando essa escolha nas mãos do homem. Então, o homem tem a livre escolha de decidir qual futuro seguir. Esse é o teísmo aberto. Então, o futuro é incerto novamente aqui, né? Deus não sabe o que realmente vai ser escolhido. Ele se limitou a isso. Que coisa! Essas visões apresentadas atacam outros atributos de Deus, como a sua imutabilidade. Como que Deus pode ser imutável, não muda, se Ele não sabe o futuro? Como Ele pode cumprir as suas promessas, se Ele não sabe o que vai ser escolhido pelo homem? Como Ele pode defender, sustentar as suas promessas, se Ele não sabe, não tem certeza? Então, prejudica a imutabilidade de Deus, esses pensamentos, essas linhas filosóficas e teológicas. Também prejudica e ataca diretamente a onipresença de Deus. Quer dizer que Deus não está no futuro, Deus não sabe o futuro, Ele só vai saber a partir que o homem escolha tomar uma decisão, aí ele vai achar, sugerir que aquele é o futuro. Essa é a onipresença que a gente aprendeu na aula passada. Esse é um Deus que não está em todo lugar, só está até na onde Ele pode ou o homem deixou Ele chegar? Eu acho que não. Essas visões também atacam a onisciência de Deus, porque limita o conhecimento de Deus. Limita o conhecimento de Deus na escolha do homem. Limita o conhecimento de Deus na escolha, nos decretos ao qual Ele faz. Como Ele pode decretar algo se Ele não sabe se aquilo vai ser cumprido? Então, como Ele tem o conhecimento de algo que vai acontecer? Então, a carta de Apocalipse, Ele te joga fora. São visões do futuro que João teve, que Deus revelou em visão para João sobre acontecimentos futuros. Se Deus não sabe, então o que a gente faz com essa carta? Governo soberano. Isso ataca diretamente o governo soberano de Deus, porque o governo passa a estar nas mãos do homem. O homem decide seu futuro, o homem sabe o seu caminho, o homem sabe o que é melhor para ele. Então, todas essas visões atacam diretamente e prejudicam, assim, os outros atributos que são também de Deus. Se o conhecimento de Deus quanto ao homem e ao futuro dependesse da nossa livre escolha de fazer o que é bom e justo, se dependesse de ajudarmos a Deus para que seja construído um futuro, e se dependesse do amadurecimento de Deus através de seus erros e experiências, não teríamos nenhum futuro, pois o homem é inconstante, corrompido,
influenciável, inclinada aos seus desejos e seus prazeres. Porém, Deus é fiel, imutável, incorruptível, todo-poderoso, eterno, autoexistente, autossuficiente, onipresente, onipotente e onisciente. Glória, se estivesse nas nossas mãos decidir o futuro. Eu lembro de algumas passagens. Sodoma e Gomorra. Os homens decidiram seus futuros, seguiram os seus desejos, seu coração. O que virou dessa cidade? Dessas cidades, né? Sodoma e Gomorra, cada uma é uma cidade. Homens perversos, imorais, violentos, que Deus teve que intervir nessa humanidade e destruir essa cidade, como uma forma de juízo. Também podemos lembrar aqui de Gênesis, capítulo 6, juízo de Deus sobre a terra. Gênesis 6 fala que o coração do homem é continuamente mau. Deus viu a maldade se multiplicar sobre a face da terra. É o homem no controle da sua vida. É isso que nos tornamos. E Deus mandou o dilúvio. Um outro exemplo de cidade também, não consta na Bíblia, mas é Pompeia. Uma cidade destruída, uma cidade romana, que aquele povo vivia na idolatria, vivia no abuso, vivia na imoralidade, vivia na perversidade, e Deus enviou juízo sobre ela. Deus destruiu ela através de um vulcão que entrou em erupção e foi devastada a cidade. Até hoje não se pode habitar lá. Será que o homem tem condição de escolher o seu próprio futuro? Será que o homem tem o conhecimento das suas escolhas? Será que o homem realmente é livre? Esse é um ponto muito importante. Sabemos escolher o bem, o que é bom, o que é justo? Agora vamos para a Escritura, que é a verdade e conhecimento de Deus revelado para nós. Então vimos visões do que tem lá fora, do que entendem quanto à onisciência de Deus. Agora vamos ver o que realmente Deus revelou nas suas Escrituras quanto à sua onisciência. Vamos ouvir do próprio Criador, do próprio possuidor desse atributo. Deus é conhecedor e onisciente do passado, presente e futuro. Vejamos, Isaías 42, 9. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. E novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Então, o Deus das Escrituras, Ele sabe nosso futuro. Ele sabe o futuro de todas as coisas. Isaías fala isso. Como Ele pode falar de algo, predizer algo que Ele não sabe que vai acontecer? Isaías 46, 9 a 10. Gostaria que vocês abrissem a palavra para que possamos ler juntos, por gentileza. Isaías 46, 9 a 10. 2 versículos apenas. Amém? Acharam? E lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus. Eu, não há outro Deus. Não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio, esse princípio a gente viu lá na seidade. Qual que é esse princípio? É o princípio da criação. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, como Deus não conhece o futuro? Como que o futuro está fragmentado? Como que o conhecimento de Deus é limitado? Como que Deus faz essas promessas sem poder ter poder para cumprir? As coisas que ainda não sucederam, o meu conselho permanecerá de pé. A vontade de Deus, o que Deus determinou, o que Deus decidiu, vai acontecer. O homem querendo ou não, o conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Não é a vontade do homem, é a vontade de Deus. A gente esquece que quem criou todas as coisas, e para o fim ao qual todas as coisas foram criadas,
foi para o próprio Deus. Então, como o homem ousa tomar o lugar de Deus em querer ser Deus, muitas vezes em suas decisões? Diminui Deus, limita Deus e exalta o homem. Não é assim. Não é isso que as Escrituras ensinam. Deus é conhecedor onisciente de todas as possibilidades. Então vimos que Deus conhece sim o futuro. Deus sabe sim do que irá acontecer. Mas Ele não sabe porque Ele viu, Ele sabe porque Ele já decidiu, Ele já determinou as coisas do futuro. Tudo acontece conforme os planos de Deus. O homem pode fazer seus planos, mas ele tem capacidade de poder sustentar até o fim? Ele consegue fazer tudo se cumprir? Não, mas Deus sim, porque Deus determinou e Deus sustenta a sua palavra até o fim. Deus é conhecedor onisciente de todas as possibilidades. Abram em Hebreus 4:13, por gentileza. Hebreus 4, versículo 13. Acharam? Amém. Então, em Hebreus, capítulo 4, versículo 13, fala: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Presença de quem? Presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus sabe todos os nossos caminhos, todas as nossas possibilidades, todas as nossas escolhas. Deus conhece nosso coração, conhece nossas escolhas, conhece o nosso futuro. Nada está encoberto diante de Deus. Nada está escondido diante de Deus. Isso deve trazer muito temor para o nosso coração. Um Deus que vê e sabe os nossos caminhos. E que teremos que prestar contas diante desse Deus. Então, Ele não só vê, Ele exigirá prestação de contas quanto aos caminhos que tomamos, quanto às ações que fizemos. 1 João 3,20 também fala: se o nosso coração nos condena, maior do que o nosso coração é Deus, e Ele conhece todas as coisas. Não podemos limitar a Deus. Deus sabe o futuro, não porque Ele viu. Deus sabe o futuro porque Ele determinou o futuro. Por isso Ele possui conhecimento do futuro. Deus sabe as nossas possibilidades, nossas escolhas, porque Deus tem todo o conhecimento do que faremos, de como nos portaremos. Deus não é pego desapercebido. Nossa, olha, aconteceu isso, eu não imaginava isso. Não, Deus sabe, Deus conhece. Efésios 1:11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então tudo já está predestinado conforme a vontade, conforme os decretos, conforme as escolhas que Deus já fez. Essa passagem de Efésios, algumas igrejas pentecostais, ela questiona essa predestinação. Sim. Eles dizem que eles dão um outro sentido. Sim. Dão um outro sentido para que não seja dessa maneira. Que Sim. aquele que é predestinado e aquele que não é predestinado. Então, eu digo porque teve uma das pastores bastante, e a ideia dele é essa, ele não acredita nisso. Mesmo estando escrito. Mas a gente leu, estava estudando, inclusive isso, outras passagens, e ele falou, não acredito nisso. Aí entra aquela coisa do arminiano, né? Isso. E ele falou que não, é um outro entendimento, só que ele também não sabe explicar. Eu falei, não, mas a Bíblia é clara, ela está aí, ali outras passagens também são bem claras, né? Sim, sim. Independente, é quem escolhe, quem dá a decisão e quem tem
eles não se submetem à vontade de Deus. Como eu posso querer que Deus escolha por mim, ou que a minha vida já esteja escrita e determinada, né? Então é o homem querendo ter o controle da sua vida. Quando chega a um ponto de, às vezes, até então, esquece Deus. Não preciso mais de Deus, eu mesmo farei meu caminho. O pentecostalismo, ele tenta mais ao arminianismo, porque o pentecostal ele tem essa parte do legalismo, para que ele consiga manifestar os dons, para que ele consiga ter dons de profecia, de visão, ou de todas as outras coisas mais, eles atrelam isso a um nível de santidade. E aí eles colocam alguns atributos humanos nessa santidade. Fazer isso, não fazer aquilo, coisas que não são exatamente bíblicas. Então, o legalismo, atrelado a essa santidade, eles vão acabar atendendo mais ao arminianismo do que ao calvinismo, porque o calvinismo ele não vai acreditar que as nossas obras vão trazer essa santidade ou trazer a salvação. O calvinismo vai acreditar tudo na graça e na misericórdia de Deus. Então, por isso que a maioria dos pentecostais vão entender o arminianismo. Os pentecostais, neopentecostais. E se a gente for perceber, na verdade, eles estão querendo ter o controle da decisão deles e colocando eles como sendo alguém bom, né? Porque o arminiano, ele acredita que o homem pecou, só que não que ele esteja totalmente depravado a ponto de não conseguir escolher a Deus, que ele ainda tem uma faísca lá de esperança de que o homem consiga escolher a Deus, né? Na pré-ciência, Deus olha lá. Deus não oferecia a salvação para todo mundo. A depravação é igual, só Deus com a graça consegue oferecer a graça preveniente, ninguém escolheu não, mas todo mundo está totalmente depravado, no clássico, pelo menos, porque sim, vai virando um bolo. Enfim, a questão principal dessa justiça, porque Deus seria injusto e não oferecer para todo mundo, mas a justiça seria todo mundo ser condenado. Então. Exatamente, e essa justiça? A gente não pensa, né? Por isso que muitas igrejas fazem apelação depois do culto, porque eles acreditam que o homem tem competência de escolher a Deus, o homem ainda consegue escolher a Deus, ainda há bondade em Deus. Eles não acreditam que com a queda fomos totalmente separados da graça. Não, ainda há no homem possibilidade de ele escolher a Deus. Então, hoje, infelizmente, existem várias ramificações de várias linhas teológicas, virou cada vez mais uma bagunça, infelizmente. Deus é conhecedor onisciente do nosso pensamento, coração e escolhas. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então, nosso coração, sim, tem muitos propósitos, mas qual que vai ser cumprido no final? Os desígnios do Senhor que permanecerá, Ele que prevalecerá. Jeremias 17, 9 a 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Esse esquadrinhar é fazer uma análise minuciosa, detalhada do nosso coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, Deus conhece o nosso coração, conhece as nossas intenções, conhece o nosso pensamento. E isso tem que trazer temor para nós. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então aqui são versículos que mostram que Deus tem todo o conhecimento, sim, do que pensamos, de como agimos, do que desejamos, do que queremos. Outros versículos que também defendem isso, que Deus sim conhece o homem, e conhece plenamente, perfeitamente. Em Jó 24, 23, Ele lhes dá descanso, e nisso se estribam. Os olhos de Deus estão nos caminhos deles. Deus conhece todos os nossos caminhos. Provérbios 19, 21,
Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Aqui repetir. Salmos 139, do 1 ao 6. Abram esse por gentileza, pessoal. Aqui é presciência, verdade. Presciência. Predestinação. Salmo 139, do 1 ao 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, e algumas versões está trabalho, e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Olha o conhecimento de Deus, olha a onisciência de Deus. Deus conhece o nosso trabalhar, o nosso andar, conhece o nosso deitar. Deus conhece os nossos caminhos. Qual que é o tempo que leva do cérebro pensar numa palavra e a gente reproduzir na nossa boca? Antes que chegue a língua, Deus já sabe o que você vai falar. Deus já sabe o que você vai pedir. Deus sabe nossas necessidades. Tal conhecimento é maravilhoso. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Ou seja, o conhecimento de Deus está ao nosso redor, na frente, atrás, ao lado. Deus nos conhece por completo. Outro conhecimento de Deus, ou a onisciência de Deus, é infinita. Respondendo uma das perguntas lá do começo. Base bíblica para isso, Salmos 147, do 4 ao 5. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso, é muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Em algumas versões está, o seu entendimento é infinito. A gente tenta pensar nisso, como pode contar as estrelas e ainda chamá-las por todo o seu nome. A nossa visão do céu é tão limitada, a gente até pode conseguir contar dependendo da noite, mas o céu, ele é imenso, ele está tanto de profundidade quanto de largura, e Deus conhece a cada uma da sua criação, conhece e a chama por nome. Conhecimento de Deus. Aí quis trazer aqui também o Catecismo Maior de Westminster. Na pergunta 7, a pergunta é: quem é Deus? E a resposta: Deus é espírito em si e por si, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder e sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade, infinito em sabedoria, que é também conhecimento. Deus é infinito em conhecimento. O conhecimento, onisciência de Deus é insondável. Salmos 139, 13 a 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, nada oculto diante de Deus, nada escondido diante de Deus. Quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Aqui no caso no ventre. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, sem forma. Deus já viu a gente, já conhecia a gente. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Onisciência de Deus. Deus conhece a gente, Deus já determinou o nosso caminho, portanto, Ele conhece o nosso caminho antes mesmo da gente nascer,
antes mesmo de termos forma, informe. O conhecimento de Deus é insondável. Vejamos Romanos 11:33. Abram por gentileza Romanos 11:33. Um único versículo. Romanos 11:33. Capítulo 11, versículo 33 diz: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! O conhecimento de Deus é insondável, não conseguimos medir, não conseguimos mensurar, não conseguimos comparar. Deus conhece todo o futuro, pois foi Deus quem determinou todo o futuro, através da sua soberana vontade e propósito. Deus não é pego de surpresa. Deus não depende de homens para escrever suas histórias, mas é o próprio Deus que as escreve e determina. Deus é a fonte de toda a criação, de todo conhecimento, e a criação foi criada para um propósito, ao qual Deus foi quem determinou. Portanto, não tem como Deus não conhecer o homem e nem o futuro, pois tudo já está escrito e determinado pelo próprio Criador. O homem tenta tomar o lugar de Deus quando pensa que é livre em fazer suas próprias escolhas, a fim de criar o seu próprio futuro, e coloca Deus no lugar do homem, como espectador e limitado em seu poder. Mas Deus nunca deixou de governar soberanamente sobre todos e todas as coisas. Aí aqui deixei aqui Jó, capítulo inteiro 39 e capítulo 40, versículo 1. Eu iria ler aqui, mas estou preocupado de não dar o tempo, mas depois fica essa leitura para vocês fazerem em casa. Que ali é Deus mostrando a ignorância de Jó, né? Então ali Deus fazendo várias perguntas para Jó: onde você estava quando eu criei isso, como isso funciona? Desde o capítulo 39 ao 40 é Deus questionando a Jó. E Jó no final realmente fica sem resposta, porque não tem resposta. Não tem como termos o conhecimento de Deus de forma mensurável, de forma completa no nosso entendimento. Já que Deus conhece todas as coisas, por que Ele, sabendo do que irá acontecer, ainda assim permite? Aqui foi uma pergunta também que foi feita na aula anterior, quanto à onipresença de Deus. Se Deus está em todo lugar, por que Ele permite certas coisas? Essa semana eu estava vendo uma notícia muito triste, que me impactou muito, de uma mãe de 16 anos que teve um filho. A família não sabia que ela estava grávida, nem o namorado, e ela acabou tendo um filho no banheiro de casa, sem ninguém saber. Ela pegou essa criança, jogou entre dois muros que fazia a divisa entre a casa, esse recém-nascido, ainda com o cordão umbilical, tudo, jogou lá. Conseguiram encontrar, resgataram ele, estava com várias perfurações, corte, hipotermia, levaram para o hospital de helicóptero, mas infelizmente chegou a falecer. E às vezes a gente se pergunta: mas Deus sabe que tudo isso vai acontecer, por que Ele permite? Porque tais coisas permite a gente passar, tais abusos, tais aflições, perdas. Eu e minha esposa, muitas vezes conversando, ela sempre fala: nossa amor, poderia Deus não deixar que um pai, quando tem um recém-nascido, uma criança pequenininha, que os pais possam morrer? Porque como é triste uma criança nascer sem seu pai, sua mãe. E isso é uma realidade tão próxima da gente. E por que Deus permite isso? Deus não sabe que tudo isso vai acontecer? Deus não sabe dessas coisas? Deus sabe. E essa é uma pergunta que eu, sinceramente, com toda humildade, não sei responder. Não tem como sabermos quanto aos pensamentos de Deus e aos seus propósitos com cada ser humano, mas o que podemos perceber diante da onisciência de Deus quanto aos acontecimentos difíceis em nossa vida podem estar relacionados com... Aí aqui eu selecionei 4 possibilidades do porquê talvez tais aflições possamos estar vivendo ou viveremos. Um dos motivos: consequências das nossas próprias escolhas.
E aqui eu lembro de Davi, o rei Davi. Era para ele ter ido à guerra, ele não foi, acordou tarde, foi na sacada de sua casa, viu Batseba, esposa de Urias, a desejou, a cobiçou, a possuiu. Ela engravidou, ele desesperado mandou trazer de volta Urias, que estava na guerra, era para ele estar lá, né? Para poder tentar ocultar o pecado. Vamos tentar colocar ele para ter relação com sua esposa e esse pecado ficar escondido, encoberto diante de Deus. No caso dele, diante da nação, né? Diante dos homens também. E ele tentou de várias formas, mas Deus não permitiu. Urias não voltou para sua casa, não se deitou para sua esposa. Então Davi pensou bom, vou mandá-lo de volta à guerra, peça para colocar ele de frente, a linha de frente da guerra, na parte mais perigosa, onde certamente homens morrem ali, porque é o primeiro impacto. Deus manda Urias de volta para a guerra e é colocado à frente da guerra. E ele morre. Davi destrói uma família, Davi destrói a vida de um homem para ocultar o seu pecado. Então Deus manda Natã vir até ele com uma história, que era a história do que ele tinha feito, mas com uma parábola, vamos assim dizer, contando, e a hora que Davi ouve aquela história e dá o julgamento justo para aquela escolha, para aquela ação, Natã então revela: este homem é você, essa história é a sua. E consequências vêm diante de Davi. Não é porque Davi se arrependeu que tudo foi lançado no mar do esquecimento, que as consequências não vêm para a nossa vida. A partir desse momento, por causa desse adultério, Davi teve a espada constantemente em sua casa, teve sua casa dividida. Se olharmos para a história de Davi, teve uma filha abusada pelo próprio irmão que matou o irmão, filho que assume o poder, se deita com as suas esposas, toma o reino, persegue, tenta matar. Tudo isso é consequência do ato de Davi. E muitas vezes as consequências são dos nossos próprios atos e queremos às vezes culpar a Deus ou perguntar: por que Deus? Mas já nos perguntamos: e nós? O que estamos fazendo? O que estamos fazendo com a nossa vida, com as nossas escolhas, com as nossas decisões? Porque tudo que fazemos aqui há consequências. Eu posso usar o exemplo do meu avô, que infelizmente faleceu. Ele era diabético, viveu uma vida toda se cuidando ao máximo da diabetes, sempre fazendo exames. Chegou um determinado momento da vida dele que ele falou: não quero mais me cuidar, não importa mais. E parou de tomar os medicamentos corretamente, começou a comer doce, e ele chegou a machucar o dedo, né? Parece que sempre começa assim, machucou o dedo, não cicatrizou, começou a necrosar, teve que amputar o dedo, depois o pé, depois a perna. É culpa de Deus? Ou será que é a escolha dele de parar de se cuidar? Isso, temos que refletir sobre isso. Jeremias 2,19 fala: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor. Qual Senhor? O Senhor dos exércitos. Outro versículo, Oséias 8:7. Porque semeiam ventos e cegarão, até coloquei aqui que significa colherão, uma das traduções, tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha. Escolhas nossas levam a consequências, a aflições, a dores. Outros motivos também que pode ser que passamos por tantas dificuldades, até para que Deus nos leve ao arrependimento. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Muitas vezes a gente já ouviu, às vezes até pode ter falado, né? Às vezes quando alguém, um filho, algum familiar, está sempre aprontando, a gente fala: mas se ele não vir por amor, vai vir pela dor, né? E realmente, a dor nos leva ao arrependimento muitas vezes. É uma das formas de Deus nos trazer ao arrependimento e nos salvar.
Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E Apocalipse 3,19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependei-te. Então, as dores, as aflições, também é uma forma de nos levar ao arrependimento. Para o nosso amadurecimento na fé. Tiago 2:4. Meus irmãos, tende por motivos de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Romanos 5, 3, 4. E não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E 1 Pedro 5, 9 a 10. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em nossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, as dificuldades, as dores, as aflições também servem para nos amadurecer na fé, para nos criar perseverança, que nos cria experiência e que nos cria esperança. Dependência de Deus. É no meio das dificuldades, é no meio das questões sem respostas, que então olhamos para Deus e descansamos em Deus. A oração, eu vejo muitas pessoas falar, meio a situações tão difíceis, de aflição, de dor, fizemos de tudo, agora só nos resta orar. Não, a oração deveria ser a primeira ação a que devemos fazer, não a última, não quando o homem já não consegue mais fazer nada, mas sim a primeira ação nossa. Antes de tomarmos uma decisão, oremos. Antes de tomarmos uma escolha, oremos. Antes de sabermos o que fazer, buscarmos orientação, oremos. A oração não deve ser a última escolha, mas deve ser a primeira e a única escolha a tomarmos constantemente. Porque estamos orando para um Deus que tudo conhece e que tudo sabe. Para demonstrar a sua graça e misericórdia, por isso que também sofremos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Deus, mesmo conhecendo nossos pecados, nosso coração e nossos pensamentos, tendo todos os motivos legítimos para nos condenar eternamente, ainda assim, Ele escolheu enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. Escolheu nos amar primeiro, nos chamar, nos salvar, nos lavar e dar novas vestes, e nos preservar para a vida eterna. Se isso não é demonstração maior de graça e amor, então não sei mais o que é. Pelo simples fato de Deus conhecer o homem e seu coração, poderia simplesmente condenar a todos e criar novas criaturas, recomeçar. Até foi um dos questionamentos aqui na EBD, um tempo atrás, que falaram, por que Deus já não destruiu tudo? Já que Deus sabia, por que já não começou tudo de novo? Mas ao invés disso, Deus utiliza dos nossos erros para revelar a sua misericórdia e compaixão para com o homem. Lembrando que alguns Ele predestinou para a condenação a fim de demonstrar sua ira e justiça, e outros para a salvação, a fim de demonstrar a sua graça e misericórdia. Romanos 9,18 diz, logo, tem Ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Não compete a nós julgar quem Deus deve salvar, quem é mais bonitinho. Não, não. Isso é ao Criador. Esse versículo próximo agora, Romanos 9, 21, ele é maravilhoso. Eu não tenho
Ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Quem é o oleiro? É Deus. Quem é a massa? Somos nós. Para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Como podemos questionar a Deus? Ele é quem dá vida, Ele é quem sustenta, Ele é quem cria tudo para os seus propósitos, seja para honra ou seja para desonra. Isso está debaixo da soberania, governo, controle e decreto de Deus. Não olhe para o que Deus poderia fazer, mas para o que Cristo já fez por você na cruz. Te libertou da escravidão do pecado, da separação com este Deus grandioso, te deu a vida eterna. Nós, pecadores, merecedores do inferno e da condenação eterna, que não tínhamos nada a oferecer a Deus, a não ser nossos trapos de imundícia, somos alcançados por este amor, por esta graça maravilhosa em Cristo Jesus. Ao invés de perguntarmos por que passamos por isso, questionarmos a Deus sobre os propósitos dele, devemos ser gratos pelo que Deus fez, sem haver necessidade de Deus fazer, sem haver troca da nossa parte, porque não tínhamos nada a oferecer a Deus, a não ser desonra, a não ser corrupção, a não ser mentira. Ainda assim, Deus pegou nós e utilizou do nosso erro para demonstrar a sua graça e a sua misericórdia, para que possamos desfrutar, não só por ouvir falar, mas por vivenciar essa graça e essa misericórdia. Lembremos que Cristo Jesus sofreu também nesta terra, foi humilhado, maltratado, rejeitado, esquecido, cuspido, ferido, morto e julgado como injusto, sendo Ele o único justo. Ele era o único que não deveria estar naquela cruz. Era nós. Mas Ele, por amor a nós, morreu por nós e recebeu a sentença que era para ser nós nele. Jesus também desfrutou de muitos sofrimentos e perseguições, para que hoje você pudesse ter paz para com Deus. Portanto, sua dor, Deus apenas não a conhece por ser onisciente, mas a conhece por também ter experimentado. Isso muda muito. Isaías 53, 3-5. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Devemos descansar nisso. Não é diferente quando percebemos que esse Deus onisciente, Ele olha para o nosso sofrimento e conhece, não só porque Ele vê, mas porque Ele também experimentou, também viveu disso. O que passamos, as tentações, as provações, Jesus Cristo passou em nossa pele e Ele venceu. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Uma promessa. Cristo venceu e nós venceremos em Cristo Jesus. Agora, caminhando para o final, porque devemos conhecer sobre a onisciência de Deus, aplicações, só destaquei duas. Primeiro, porque a justiça de Deus é perfeita pelo motivo dele conhecer perfeitamente e completamente todas as nossas ações, intenções e pensamentos. Jeremias 16, 17. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos seus olhos. Esta verdade nos traz paz e segurança em saber que Deus é justo em seus julgamentos, pois Ele não julga pelo que ouviu falar da pessoa ou pelas provas que apresentaram diante dele contra aquela pessoa. Não, Ele conhece todos os nossos pensamentos, intenções e ações. Portanto, Ele julga de forma
imparcial e fidedigna aos acontecimentos e intenções do homem. É o único juiz capaz de julgar fora o íntimo, pois ele conhece muito bem o nosso coração. Então, devemos descansar em Deus, conhecer a onisciência dele, deve nos trazer paz de que Deus é um juiz perfeito. Ele não cometerá injustiça. Já para aquele que não se arrependeu de seus pecados e aceitou Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, esta verdade deve trazer temor e tremor, pois o Deus onisciente que tudo sabe e tem visto o que você tem pensado, falado, desejado e realizado, irá exigir sua prestação de contas, e você não poderá se esconder ou esconder o seu pecado diante deste Deus. Eclesiastes 13:14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, se você está em Cristo, descanse, Ele é justo. E em Cristo Jesus, por causa da obra de Cristo Jesus, somos justos diante de Deus. Agora, se você não está em Cristo Jesus, fique preocupado, porque Deus irá prestar contas você terá que prestar contas diante dele. Mateus 12:36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Romanos 14:12. Assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, se o homem tem a livre escolha quanto aos seus caminhos, realmente pode ter, mas também vai ter as consequências. Segundo, nos gera confiança essa verdade em sua palavra e traz certeza de que Ele não nos esqueceu, mas que estamos e seremos tratados de acordo com a promessa de Deus para a nossa vida. Isaías 40:27-31 diz: Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-te do filho que ainda mama? Infelizmente vemos que pode. De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que viesse a se esquecer dele, eu, todavia, o Deus, não me esquecerei de ti. Então sabemos que Deus conhece nossos caminhos, conhece as nossas dificuldades, nossas dores, nossos problemas, que Deus é onisciente a ponto de conhecer-nos, deve nos gerar confiança nele, porque se ele conhece, ele dará uma solução, ele dará suporte, ele dará ajuda, força, ele nos conduzirá a pastos verdejantes. Devemos descansar nisso, nessas verdades. E é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. Alguém teria alguma pergunta, algum acréscimo, algum conhecimento, experiência, algo a agregar quanto ao que falamos hoje?